Abençoa-nos nesse momento. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura do texto, o texto que se encontra em Filipenses capítulo 4. Nos últimos versículos, chegamos finalmente ao término desta carta. E o versículo 19, Paulo diz: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. São essas últimas palavras dessa carta tão gostosa que a gente aprendeu, estudou alguns domingos, e nós chegamos finalmente ao término. E no término nós temos muitas coisas ainda a aprender, a enfatizar. Eu diria que nós temos aqui 5 pontos hoje a tratar. O primeiro é uma associação que Paulo faz. Segundo, falar sobre a oração que Paulo faz no versículo 19. Depois nós vamos falar da adoração que Paulo faz no versículo 20. O quarto assunto seria o conteúdo da saudação feita pelo apóstolo Paulo e, por fim, a bênção. São 5 tópicos, 5 assuntos nestes versículos finais que quero deixar com todos vocês. Olhando para o versículo 18, nós encontramos o apóstolo Paulo aqui dando continuidade ao assunto que nós tratamos no último encontro, quando Paulo havia sido abençoado por eles levaram donativos, ajuda financeira, e Paulo fica muito feliz porque não é a primeira vez que isso acontece. A igreja dos Filipenses, ela está na região da Macedônia. Ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 8, que a igreja da Macedônia, da qual Filipos, essa cidade, era a principal em ajudá-lo nas suas visitas e viagens missionárias. E Paulo fica maravilhado com essa atitude de coração, essa atitude que leva à ajuda financeira, essa atitude que também, no fundo, tem um lado espiritual, porque você, para meter a mão no bolso, você tem que ter um despertamento de Deus, senão você não faz isso. E Paulo faz uma associação aqui. Eu quero chamar a sua atenção ao versículo 18 e ver esta associação que Paulo faz. Ele diz que Epafrodito, que era um dos líderes da igreja ali em Filipos, foi encaminhado pela igreja e ele leva uma ajuda financeira, donativos para o apóstolo Paulo. Vocês lembram que Paulo está preso em Roma. Uma audiência com o imperador já estava marcada, ele poderia ser condenado à morte ou libertado, e havia todo um amparo espiritual, financeiro, em oração por parte das igrejas e destes irmãos que estavam junto de Paulo. Paulo não estava sozinho. Tinha um grupo que fazia parte do staff do apóstolo Paulo, que dava um apoio para ele ali. E ele, quando recebe essa ajuda, ele poderia muito bem entender o ato da oferta como um ato pessoal da igreja e elogiá-los por isso e agradecê-los por isso. Mas ele faz uma associação aqui.
ele usa toda uma linguagem veterotestamentária do culto do Velho Testamento. Ele vai falar que o que eles levaram como ajuda para o apóstolo Paulo, antes de chegar a ele, apóstolo Paulo, chegou a Deus. Olha que coisa extraordinária. Antes de Paulo receber, Deus recebeu aquele gesto, aquele ato, e ao dar para Paulo, eles estavam dando para Deus. E Paulo vai dizer que o ato deles se assemelha a uma oferta de aroma suave. Quando a gente estuda o culto do Velho Testamento, a gente descobre que você vai encontrar 5 tipos de ofertas ou de sacrifícios. O termo no Velho Testamento, oferta e sacrifício, são intercambiáveis, é a mesma coisa. Então, algumas pessoas vão dar ênfase ao termo oferta, outros a sacrifício. A ideia de sacrifício é quando você, sendo incapaz de reparar o seu erro, o seu dano pelo pecado que você carrega, você precisa de alguém que pague a sua conta para que você esteja em condições de se apresentar diante de Deus. Por que os animais eram mortos na hora da adoração? Porque o pecador só teria acesso a Deus quando alguém pagasse, entre aspas, a sua conta e ele momentaneamente tivesse limpo dos seus pecados, das suas imperfeições. E o animal carregava sobre si o peso do pecado. Por isso ele era morto. O sangue do animal era derramado no altar, simbolizando tudo que Jesus faria um dia, lá na cruz. O sacrifício único e perfeito. O sacrifício do Filho de Deus, que de uma vez por todas faria o sacrifício perfeito. Você vai lá em Hebreus 9 e capítulo 10, você vai ver isso claramente. Então, esses sacrifícios viabilizavam o homem a se achegar a Deus. Isso criava comunhão, isso gerava perdão da parte de Deus. E Paulo diz que quando eles fazem isso, eles estão fazendo um sacrifício a Deus. Ele está dizendo, é como vocês oferecessem antes a Deus do que a mim. E ele fala também de aroma suave. Uma vez eu assisti uma palestra e um estudioso do assunto dizia, como é que você imagina o cheiro do templo? Aí as pessoas ficaram assim, talvez o incenso, o cheiro do templo é cheiro do incenso. E ele dizia assim, incenso e gordura. Era como se fosse uma grande churrascaria. A gordura era queimada sobre o altar. Antes de se derramar, queimava-se o animal e principalmente os rins e a gordura no altar, e aquilo subia como aroma suave a Deus. Era como se fosse uma oração. E também o incenso. Você lembra que tanto no tabernáculo quanto no templo você vai encontrar o incensário. Era onde colocava-se o incenso. E hoje no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que as nossas orações equivalem ao incenso que sobe. Apocalipse, quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver que há uma associação muito clara com as nossas orações que equivalem hoje ao incenso do culto do Velho Testamento. Aquilo que sobe a Deus, aquilo que chega a Deus como incenso, como aroma suave. Em outras palavras, Paulo está associando o ato deles como um ato primeiro a Deus e depois para o apóstolo Paulo. Tem uma expressão popular muito comum entre nós, quando alguém recebe um favor e não tem como retribuir, a pessoa diz, Deus te pague. É um dito popular. Mas você sabia que lá em Provérbios, o versículo bíblico diz, quem dá ao pobre, empresta a Deus? Tem alguns atos que a gente faz e nem sabe, que pensa que está ajudando pessoas, mas antes de você estar fazendo por pessoas, isso é como se fosse um ato de adoração, de louvor e gratidão a Deus. Daí Paulo usar os termos do Velho Testamento
para dizer que o ato generoso deles era um ato de oferta de aroma suave, era uma oferta de sacrifício a Deus. Aroma suave, sacrifício aceitável a Deus. Depois de fazer essa associação, o apóstolo Paulo chega no versículo 19 e faz uma oração. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer por alguém? Tem muitas coisas que eu posso fazer por uma pessoa. Muitas. Mas a principal é a oração. Porque você está usando o fator espiritual. Você pode botar a mão no bolso e ajudar. Você pode ser um consolador, colocar a mão no ombro e consolar alguém. Você pode participar de um mutirão para ajudar alguém. Mas quando você ora por alguém, você está convocando uma parte que é imaterial. Uma parte que é espiritual. Você está acionando Deus para abençoar alguém. Paulo recebe todos os donativos, todas as ajudas, e ele agradece, ele faz uma oração. E olha que oração bonita. Versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aqui tem uma coisa muito interessante. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa manutenção, em construir patrimônios, de ter algo, a previdência, para viver uma velhice segura. Isso não é errado. Mas tem outras necessidades que nós precisamos cuidar também. Cuidar também. Paulo poderia muito bem se reduzir a dizer: da mesma forma que vocês me abençoaram financeiramente, eu vou orar a Deus para Ele abençoar vocês e multiplicar as finanças de vocês. Mas Ele não faz isso. Ele vai dizer que o Deus dele suprirá todas as necessidades. É plural, é variado. E aí Paulo vai nos ensinar que enquanto a gente colocar o foco em suprir as nossas necessidades materiais, a gente corre o risco de não dar devida importância a outras áreas das nossas vidas. Há coisas importantes, a prioridade. E necessidades rima com prioridades. E tem uma escala de prioridades que você vai escolher quais são as necessidades que você vai contemplar. Por exemplo, tem uma coisa muito difícil que a gente tem dificuldade de contemplar, que é o nosso corpo, a atividade física. É comer bem, comer melhor. Isso é uma necessidade e deve ser uma prioridade. Outra coisa, a gente deve ter uma prioridade de saciar a nossa necessidade espiritual. Não só domingo, não eventualmente, mas em todo o tempo. Louvar a Deus, agradecer a Deus, orar a Deus, ler sua palavra, criar uma conexão com Deus, com irmãos, no nosso dia a dia. É uma necessidade de cuidar do elemento espiritual da nossa vida. Outro ponto que a gente deve cuidar é a necessidade de ser uma pessoa melhor. E como é que eu descubro, como é que eu devo ser uma pessoa melhor? Primeiro, identificando aquilo que eu sou ruim. As minhas defasagens, as minhas maldades, as minhas imperfeições, as minhas ações que refletem muito do que eu sou. E primeiro pedir perdão e dizer assim: eu quero melhorar nisso. Não queira melhorar 100%, você não vai conseguir. Dos 1000 defeitos que você tem, se você começar com 10, já ajuda muito. Então fazer a oração, a Santa Ceia, Jesus fala algo muito interessante, aliás, é o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque tem muita gente que já está nos examinando, né? Nos rotulando, nos julgando. Mas é você que tem que se julgar. Você tem que se avaliar. E dizer: eu preciso melhorar nisso. Às vezes é preciso ter muita coragem para fazer isso. Porque a gente não consegue ver os nossos defeitos e as nossas falhas. Talvez
Uma dica boa é pegar alguém que você tem uma amizade sólida, boa, que convive com você, e você chegar para ele assim: me dá 3 áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Ele te conhece, ela te conhece. Ele vai poder te ajudar. Mas é preciso coragem para fazer isso. Quando você não tem, você ora a Deus: Deus, me mostra se existe em mim algum caminho mau. Aí você vai identificar e vai procurar ser uma pessoa melhor. Isso é crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é só orar, vir à igreja, coisa assim, não. Só isso. Crescimento espiritual é enfatizar naquilo que a gente precisa melhorar como pessoa, na nossa conduta, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. E eu gosto muito de quando Paulo diz assim, que Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Paulo está falando de várias áreas da vida, e a gente precisa também procurar ser abençoado, suprido, crescer em várias áreas da vida. E eu quero convidar você a pensar. Eu sei que a comparação não ajuda muito, mas dê um desconto. Imagine Deus como se fosse um grande banco, e o saldo lá, o cofre está cheio. Ele vai dizer: o meu Deus, segundo o seu saldo. O que é o saldo? Está aí no versículo 19. Suprirá todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. O saldo. Um saldo que é chamado gloriosas riquezas. Há muita coisa boa. Há muito que Deus quer nos dar em várias áreas para nos suprir à medida que a gente deseja crescer. O banco, o saldo e o saque, o cheque. As nossas orações recheadas de fé, gratidão, oração, súplica. Nunca deixe de orar, nunca deixe de crer, nunca deixe de ter esperança. Fale com Ele: tu és rico, Senhor, age na minha vida, me socorra. E Ele pode mandar. Antigamente era uma ordem, né? A gente é velho, né? Antigamente fazia uma transferência, hoje é um Pix. Que Deus hoje seja generoso com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus e nos dê um Pix espiritual, porque Ele é rico para suprir as nossas necessidades. Falamos de que Deus trouxe uma associação. Quando a gente dá a alguém, dá primeiro a Deus do que a pessoa. Vimos no versículo 19 o conteúdo dessa oração e do pedido que Paulo faz a Deus por aqueles que o abençoaram. E no versículo de número 20 ele desemboca em adoração, em louvor. E eu gosto muito do versículo 20. É um versículo pequeno, mais profundo. Ele diz: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. A palavra glória, ela tem vários significados. É a palavra, no Antigo Testamento, era a palavra Shekinah. Shekinah é a palavra glória. E a glória no Velho Testamento estava associada à coluna de fogo. Era uma luz intensa que ficava no tabernáculo. Era uma coluna de fogo que saía do Santo dos Santos. Se via de longe. Ali era a glória do Senhor. Era a manifestação da presença de Deus, era onde estava a glória dele. No Novo Testamento, a palavra é doxa. Daí vem a palavra doxologia. Eu tinha uma tia bem velhinha que chamava Eudóxia. Tem a palavra glória no nome. Doxa. Doxa é aquilo que é parecido com Shekinah. É o que Deus tem, a glória. Ele não tem pecado, ele não tem imperfeição. Ele tem a majestade, a luz. Tudo isso nós podemos dizer: ali está a glória de Deus. É a sua perfeição, é a sua dignidade.
Quando a gente fala que Deus merece toda a honra e toda a glória, e você vai ver isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, principalmente em Apocalipse. Em Apocalipse, a partir do capítulo 3, 4 até o 7, os anjos adoram Deus repetidamente, e os anjos dizem: a honra, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Então a glória aponta muito para a santidade, para a perfeição e para a gloriosa manifestação de Deus. Esse é o Deus que é o Deus da glória. E Paulo usa isoladamente essa palavra, ele não escolhe outras parceiras, ele fala da glória de Deus para sempre. Por isso que é comum alguns crentes dizerem glória a Deus, porque você vê Deus agindo, você vê Deus sendo exaltado, e o que cabe dizer para Deus é: glórias sejam dadas ao teu nome. E as glórias são dadas ao verbalizar, porque ele já tem a glória, e eu reconheço que ele é glorioso, e Paulo faz isso, ele adora Deus, atribuindo a Deus, e sabendo que ele tem e é digno de receber toda a glória. Quando Deus fala por meio de Isaías, e ele está combatendo a idolatria, né, a construção de outros deuses por meio de imagens e esculturas, Deus diz ao profeta Isaías: a minha glória não darei a outro, não darei a imagens, não darei a outro concorrente, porque ela pertence só a mim. Quando nós nos curvamos a Deus e reconhecemos que Ele é Senhor absoluto da nossa vida, o que é que a gente faz senão dizer: Tu és o primeiro, santificado seja o teu nome sobre todo nome, humano, pessoas, presidentes, alguém que tem cargos de poder, Tu tens o nome que está acima de todo nome, santificado seja o teu nome. Quando a gente dá prioridade e proeminência a Deus na nossa vida, nós estamos dando a glória a Ele somente. O quarto assunto é a saudação. Paulo vai se despedir dos irmãos e é algo muito interessante. Ele faz primeiro um gesto pessoal. Ele diz no versículo 21, no início do versículo 21, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Eu já falei isso algumas vezes, mas vejo que é necessário repetir. A palavra santo é a palavra em grego hagios. A palavra hagios é atribuída a todo que crê. Nós que viemos, eu tenho toda uma origem católica, né? Eu fui criado em ambiente católico e conheço tudo depois de ter estudado, porque eu, apesar de ser católico, não ia regularmente à igreja. É o católico não praticante, né? Famoso católico não praticante. E tem um problema muito sério hoje em dia. Tem muito crente hoje que é não praticante também. Nós estamos caindo no primeiro problema. No Haiti, que pergunta, é tudo voodoo, né? Aí qual a sua religião? Católico. Católico praticante de outra. E a palavra santo, Paulo vai usar em vários textos, Coríntios principalmente. Paulo vai falar que todo aquele que creu é santo. E qual o problema que a gente que veio de uma origem católica tem ao trabalhar o termo santo? Porque a gente vai pensar que santo é alguém que é perfeito, que chegou a um estado tal que não se vê nele imperfeições. Não é essa ideia que a gente tem de santo? Por isso que na Igreja Católica são escolhidos os santos e as santas, aqueles que são destacados pelas suas virtudes, pelas suas ações, pela sua consagração, e a gente vai pensando que ser santo é ser perfeito. Não. A Bíblia vai dizer que a palavra hagios, ela tem um sentido passivo e depois um sentido ativo. O sentido passivo tem a ver com a ação de Deus sobre nós. E eu vou trabalhar primeiro nela. A palavra santo significa separado. Não pense nunca em perfeição. Separado. Ele é consagrado a um fim espiritual, ele tem toda uma destinação própria e específica. É porque em algum lugar, pastor, é escrito que é separado do pecado, não é isso? É separado do pecado, exatamente. As pessoas acham que é perfeito.
Mas separado do pecado no sentido de que ele não vive mais dominado e na prática do pecado como aqueles que não têm Deus vivem. Ele foi tirado de lá para viver uma proposta nova de Deus. E a gente sabe que, apesar da gente querer fazer o bem, Romanos capítulo 7, João capítulo 1, a gente se depara com a nossa incapacidade de ser perfeito. Todo ser humano um dia se depara com a capacidade de ser perfeito. Daí Jesus, na oração do Pai Nosso, já prevendo, diz: Pai, não me deixe cair em tentação. Quem faz uma oração dessa é quem já caiu. Daí o desejo de não cair. Ele sabe a dor que é cair, a dor que é se afastar de Deus, é ter atendida às suas necessidades carnais e depois vir o gosto amargo das consequências da satisfação carnal e da separação de Deus. E ele então se aproxima de Deus, sabe que tem perdão quando há arrependimento, mas ele não quer repetir a queda. Por isso que ele pede para não cair em tentação. Então, quando Deus nos escolhe, nos salva, Ele está nos tirando para Ele. Esse ato de Deus nos chamar para Ele é que Ele nos fez santo, Ele nos separou para Ele. A palavra santo é a ideia de ser separado. Quando Deus faz isso por mim, eu estou sendo alvo de uma ação, então eu sou passivo nessa ação. No momento que eu creio, e Deus é meu Senhor, meu Pai, eu sou santo para Ele, porque eu fui separado por Ele. Todo que crê é santo. Porém, tem um lado ativo. O lado ativo é aquele que um dia foi separado por Deus, resolve lutar para viver uma vida de separado. E uma vida de separado significa dizer que ele não vai viver como antes vivia. Ele vai procurar viver agora dentro do padrão do Evangelho que Deus estipulou, o ensinamento de Jesus, dos apóstolos, aquilo que é virtude. Lembra quando a gente estudou no capítulo 4? Tudo que é honesto, de boa fama, se existe alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente agora quer agradar a Deus, quer louvar a Deus com as nossas vidas, glorificar a Deus com os nossos atos. Mas a gente sabe que, apesar de lutar para fazer tudo isso, a gente vai cair aqui ou ali. Mas não é uma hipocrisia, é aquilo que o ser humano tem, a imperfeição nele, que ainda o faz pecar. E ele consegue, por meio do Espírito Santo, chegar lá em muitas coisas, porém não em todas as coisas. Se a gente andar nesse caminho, entender isso, a gente vai ser uma pessoa que está buscando a santificação, e aí é o ato ativo, que eu procuro fazer, porque um dia eu já fui separado por Deus. Então eu sou santo porque Deus agiu sobre mim e me separou para Ele, e ativamente eu procuro ser santo para agradá-lo, e porque eu sei o como é bom fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus traz o bem para a minha vida. Quando eu saio da vontade de Deus, eu descubro e experimento dores amargosas para a minha vida, porque eu me desviei. Então Paulo, ele vai saudar todos os santos, é uma saudação pessoal. Depois, ele está escrevendo essa carta e tem muitas pessoas ali com ele, certamente umas 5 pessoas. Aí ele diz aqui, olha, os irmãos que estão comigo enviam saudações, não sou só eu, mas nós somos um corpo, e esses irmãos querem participar disso e enviam saudações. Depois disso, ele vai dizer, todos os santos lhes enviam saudações especiais. Eu acho que alguém falou, fala que a igreja toda está mandando saudações. Então Paulo começou com uma saudação pessoal, depois com a saudação daqueles que estavam com ele, e ele fala agora em nome da igreja de Roma, ele está em Roma, dizendo que a igreja de Roma manda saudações também para os irmãos que estão em Filipe. E aí ele coloca um acréscimo. Fernando, eu acho isso aqui muito interessante. Muito interessante. Preste atenção nisso. Essa tradução aqui simplificou muito. Ajuda a entender, mas o termo original é melhor. Paulo vai dizer, depois de dizer que ele saúda
Os que estão com ele saúdam, a igreja saúda, e ele vai colocar um acréscimo, um apóstolo, dizendo assim: especialmente os que estão no palácio de César. Na versão antiga dizia a guarda pretoriana. O que é a guarda pretoriana? É a guarda de segurança do imperador. Eu fico maravilhado com isso, meus irmãos, porque nós somos chamados para experimentar o Evangelho e compartilhar o Evangelho, compartilhar com outras pessoas. Paulo está preso, e você vai olhar para uma pessoa presa sempre assim: será que ele não tem razão para estar preso? E Paulo preso, os soldados que iam tirar turno de guarda com ele lá, se tornaram presa fácil. E ele começou a pregar para esses soldados. E eles se converteram, eles se abriram para Deus, para Jesus. E eles se tornaram seguidores de Jesus. No tempo que Paulo ficou, provavelmente 2 anos preso aqui, muitos da guarda pretoriana se tornaram cristãos. E Paulo pode dizer isso para eles: os da guarda pretoriana, os do palácio de César, mandam saudações para vocês. É o Evangelho entrando, se expandindo em lares, em ambientes, em corações que você pensa: eu nunca imaginei que fulano de tal um dia se abrisse para o Evangelho, para conhecer Jesus. Mas a gente tem que falar, tem que compartilhar, mesmo para os casos mais improváveis. Eu creio que pouca gente teve coragem de pregar o Evangelho para o apóstolo Paulo, porque ele perseguia e matava crente. Quem vai pregar para um desse? Aí Jesus diz: deixa comigo. Atos capítulo 9, Jesus aparece para Paulo, e Paulo diz: quem és tu, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. A vida dele mudou naquele dia. Ele encontrou o Salvador da vida dele e passou a viver uma vida de consagração para Deus quando ele descobriu quem era Jesus. Eu fico por aqui. Nós estamos hoje terminando essa carta. Aliás, falta a bênção. O 5º ponto, não podia terminar sem a bênção, versículo 23. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo gostava muito de usar alguns companheiros, além do termo graça, que a graça, o amor, a misericórdia. Ele usava basicamente esses 3, mas nessa carta ele usa a palavra graça, e é a palavra mais extraordinária que a gente pode usar. Ela tem muito a ver com a misericórdia, mas eu diria que a graça, ela tem um poder maior do que a misericórdia. Por que eu digo isso? A misericórdia é a compaixão que Deus tem por nós e que nós devemos ter também. Nós devemos ser misericordiosos com os outros, com aqueles que erram, que não acertam. A gente tem que dar o desconto, isso é misericórdia, e perdoar alguém. A misericórdia leva ao perdão. A graça é mais do que isso, porque além de perdoar, a graça vem como um poder para levantar, um poder para sustentar, um poder divino que dá a capacidade de fazer o que a gente não dá conta de fazer. E eu vou dar o exemplo. Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, ele ora por 3 vezes para Deus tirar dele o espinho na carne. Há uma demanda teológica para saber o que é esse espinho na carne que Paulo está usando. Se ele está falando literal, se ele tem um espinho e ninguém conseguiria tirar esse espinho dele, se era uma questão muito pessoal, um pecado na vida dele que ele queria extirpar da vida dele, não tinha conseguido até aquele momento, ou se era alguém externo, uma pessoa que vinha contra ele, que despertava nele os piores sentimentos e os piores sofrimentos, nós não sabemos bem ao certo. E ele ora 3 vezes para que Deus tire a situação dele, e Deus o responde. Ele lhe diz assim: a minha graça te basta.
Ou seja, o meu favor, aquilo que te faz viver, aquilo que te faz suportar, aquilo que te faz dar um passo além, o meu poder em você, isso é graça. A capacidade de te levantar, te erguer, apesar de você não ter forças, o favor que é gerado em teu favor vai te fazer andar para frente. E Deus acrescenta: a minha graça te basta, e diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele está dizendo, em outras palavras, essa graça que vem de Deus me faz ser fortalecido, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí vem toda uma herança católica, mais uma vez, que eu e talvez boa parte aqui tem, é que a gente pensa em graça em um milagre, né? Geralmente fala, recebi uma graça. E se reduz a palavra graça a um feito na vida da gente, um favor que tem um cunho de intervenção miraculosa. Não, a palavra graça, além disso, tem principalmente o sentido de uma intervenção de Deus que nos dá força para suportar, e Ele vem nos dar capacidade para ir adiante. Isso é graça. E Ele usa a palavra graça. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês, para que vocês cheguem lá, para que vocês continuem crendo, louvando, apesar de toda a adversidade, apesar de toda luta, angústia, dificuldade, continuem firmes. E essa firmeza vem pela graça que Deus nos dá. É a capacidade para crer, é a capacidade para fazer alguma coisa espiritual. Tudo isso está relacionado à graça de Deus. Não é a nossa força, é aquilo que Deus nos habilita para fazer. Quando você se acha sem força, sem capacidade de fazer alguma coisa, ore a Deus para que a graça de Deus chegue até você. Que assim seja sobre todos nós. Amém. Eu ouvi um amém? Amém. Amém. E a gente vai continuar a exposição do Novo Testamento. No próximo domingo a gente vai estudar o primeiro estudo sobre Colossenses, que é a carta a seguir de Filipenses. Nós vamos começar Colossenses. Então é uma oportunidade boa para que a gente possa ter a sequência e poder aprender muitas coisas. Colossenses são 4 capítulos, semelhante à carta aos Filipenses. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela oportunidade que temos de ler Tua Palavra, de aprender Tua Palavra. Aplica aos nossos corações.